pensando uma realidade sendo uma balança, eu no prato da balança tenho que ponderar realmente os anos em que fui muito feliz no Hospital de São João, não só na minha formação, mas também na direção do serviço, a colaboração com muitos colegas, o receber muitos colegas, o ter participado em muitas reuniões, muitos eventos, muitos congressos, ter visto muitos colegas a formar-se, a desenvolver-se, a crescer, a serem especialistas. E por outro lado, no outro prato da balança, digamos, os novos desafios. E eu espero ter um equilíbrio grande nesse sentido, porque os novos desafios também são importantes. Recentemente fui eleito para a Assembleia de Representantes do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos. Vou ter brevemente, em maior importância, as funções de Presidente da Sociedade Europeia de Neuroendocrinologia. Para além disso, também tenho o desafio da Assembleia Municipal de Matosinhos, de maneira que os dois pratos da balança equilibram-se não só, digamos, pelas coisas que fiz, com os desafios que vou ter. E, portanto, espero estar. E, claro, também não posso esquecer, como muito importante, a família, que também pede mais tempo. E, portanto, terei agora também a oportunidade de lhes dedicar um bocadinho mais e poder também usufruir um bocadinho das alegrias que eles nos proporcionam. Quando eu comecei a trabalhar, de facto, a endocrinologia situava-se nos grandes centros de Porto, Lisboa e Coimbra. Aquilo que eu assisti, e não posso dizer que tenha sido a minha função, ou minha tarefa, ou o meu desígnio concreto, mas é verdade que nós tivemos e temos neste momento na zona norte do país, temos colegas em Braga, em Viana, em Vila Real, em Penafiel, em Matosinhos, em Gaia, digamos, houve realmente uma grande expressão. E mesmo na zona centro do país também já temos colegas em diferentes regiões, Coimbra, Leiria, já tivemos em Viseu e também um pouco na zona sul, Lisboa, Setúbal, Algarve, espero não ter esquecido de nenhuma, mas de facto houve realmente uma grande capacidade de permitir melhoria dos cuidados aos doentes através, digamos, desta cobertura. E de facto, nesse aspecto, eu, quando estive na direção do colégio, uma das áreas em que me bati muito foi pela criação da rede de referenciação. Portanto, articular como é que os doentes chegavam aos hospitais mais periféricos e como é que caminhavam desses hospitais para os hospitais, entre aspas, mais diferenciados, os hospitais centrais. Portanto, essa rede de referenciação que foi publicada o ano passado, depois de muitos anos pendentes, e devo, neste caso, felicitar o atual presidente do colégio, o professor Luís Raposo, por ter conseguido a publicação, realmente marca um marco indispensável, que é a institucionalização da estruturação dos cuidados de saúde endocrinológicos. Acho que isso é dos aspectos mais importantes e que poderá transformar, digamos, os cuidados de saúde na área da endocrinologia em Portugal. Eu muito jovem, portanto com meses, fui para Angola. Depois regressei por vicissitudes da vida ao fim de 1 ano e meio para Portugal. Fiquei cá até cerca dos 4 anos e depois voltei outra vez para Angola e voltei de lá aos 8 e depois só voltei aos 17 anos. O que é que eu me lembro? A enorme liberdade que se vivia em Angola. Eu tinha muitos amigos, muitos colegas, amigos, brincávamos todos juntos, fazíamos todas aquelas asneiras que as crianças fazem,
de pegar num barco e ir remar para o meio do mar, mas, por exemplo, desde apanhar caranguejos, ir ao fim da tarde apanhar caranguejos, e quando eu falo de caranguejos, não são aqueles caranguejozinhos que nós temos aqui, são caranguejos assim, enormes, que com grandes patas, entre aspas, ou com grandes garras, que nos podiam, e que nós à noite, eu e os amigos, íamos todos apanhar, e hoje apanha para um, amanhã vamos todos apanhar para o outro, porque tinha visitas ou tinha amigos, ou ir apanhar ameijoas para o mar, digamos, mas digamos, as ameijoas não são este berbigãozinho, eram grandes ameijoas, portanto era tudo uma expressão diferente, e mesmo até em termos de frutas, irmos apanhar frutas, digamos, realmente era uma experiência e uma vida. E, portanto, mesmo na escola, a escola tinha uma vivência completamente diferente de hoje. Recordo-me, por exemplo, de experiências como esta. Por exemplo, uns amigos iam à caça e caçavam uma palanca. Então traziam a palanca para a escola, e a escola tinha a liberdade, não sei se acontecesse isto hoje em Portugal, isso acontecia, mas lá a escola tinha a liberdade de, chamava-se, digamos, o médico veterinário, que fazia a inspeção à peça, a peça era cortada, o almoço do dia seguinte para toda a gente era palanca, era carne de caça para todos comermos. E era uma escola pública, não estamos a falar de nenhuma instituição. Portanto, como eu contei, tive um período em que vivi com os meus pais, entretanto o meu pai faleceu, a minha mãe acabou por regressar, portanto, da África para cá, e depois, mais tarde, acabou por voltar a casar. Nessa altura voltei para a África. Ao fim deste período eu acabei por viver com os meus avós, fui educado basicamente dos meus avós. O meu irmão tinha ficado cá, portanto eu só tinha ido eu para a África desta segunda viagem, e depois acompanhei, e portanto acabei por ser educado pelos meus avós. Claro que esta grande diferença etária era importante. Eu vivia com os meus avós, portanto, que tinham realmente uma idade já relativamente avançada, mas eram, diria eu, que razoavelmente liberais. Portanto, o meu avô era um operário diferenciado, portanto, ele tinha frequentado arquitetura e tinha, digamos, muito jeito, digamos, e tinha muita habilidade manual, fazia, digamos, gravuras em buril, tanto que na altura era uma das técnicas que se utilizava, nomeadamente para a impressão. E depois também tinha uma perspectiva interessante, que era esta: muitas vezes ele trazia trabalhos para fazer em casa, de maneira que nós à mesa, eu e o meu irmão, fazíamos os trabalhos de casa e estudávamos já um bocadinho mais avançados, e o meu avô também estava a fazer as suas coisas, portanto era um trio. Outra das recordações que eu tenho é de assistir à missa ao ar livre. Portanto, havia obviamente igrejas, mas havia missas que eram, digamos, ao ar livre, em que nós estávamos ou em cadeiras ao ar livre, tal qual como às vezes também para o próprio cinema, que era à noite ao ar livre, mas também tínhamos a missa ao ar livre. Realmente era uma vivência completamente diferente, e que nos fazia ansiar precisamente e gostar desta grande liberdade. Obviamente, quando regressei aos 18 anos para cá, realmente foi, primeiro, um choque grande, porque a temperatura era completamente diferente. Portanto, embora a zona de Moçambique e Porto Alexandre fosse uma zona de temperatura moderada, não propriamente muito úmida, nem com grandes temperaturas, mas não tinha a chuva, nem tinha, ficava no limite do deserto do Namibe, mas não tinha as chuvas que tinha cá. E o ir para a escola, embora a minha casa ficasse relativamente perto do externato de Vieira de Castro, onde eu fiz a escola primária, e realmente o mundo mudou, foi muito interessante, mas mudou. E depois acabei por ir fazer o resto do ensino secundário. Depois fui para o Colégio João de Deus, onde estive aí até
depois vir para a faculdade. Claro que a faculdade também, o mundo era diferente, diria eu, em relação a hoje. Havia muito mais liberdade, havia muito mais... algumas histórias que eu poderia contar, digamos, por exemplo, uma das coisas que nós ansiávamos, não é? E os meus estudantes, os meus alunos, acho que ficariam um bocado admirados por isto, mas, por exemplo, nós tínhamos aulas de anatomia que eram dadas pelo Dr. Bacelar e pelo Dr. Jaime Neto, eram os nossos assistentes, que eram das 5 às 8 da noite. E então, habitualmente, das 6h30 às 7 menos um quarto, portanto, tínhamos no São João, digamos, à porta da anatomia, onde é agora o átrio da hospitalidade, era um terreno livre, e então nós jogávamos uma partida de futebol com os colegas a apoiar-nos, mas tanto nós estávamos a jogar, os rapazes uns contra os outros, estávamos a jogar futebol. Depois, também uma particularidade interessante, porque o meu avô foi o primeiro presidente da Associação de Árbitros, da comissão que nomeava os árbitros de futebol para o campeonato nacional, e então ia frequentemente a Lisboa, e depois íamos também ver o futebol com eles, portanto aí também esse amor. Por outro lado, eu vivia numa zona do Porto, perto do chamado Marquês de Pombal, e havia lá um clube onde eu cheguei a jogar, nunca fui propriamente assim um atleta de alta competição, cheguei a jogar basquete no Académico do Porto, que ficava perto de nossa casa, o que, digamos, também foi interessante e que era, digamos, um complemento. Sempre achei interessante que o desporto nos permite contactar com outras pessoas, nomeadamente eu viveria, digamos, num nível socioeconómico mais elevado, não é? E era importante também contactar com outras realidades e isso também, o desporto igualiza muito as pessoas e, portanto, dá-nos um complemento de formação muito importante, e foi isso que eu achei que foi importante e que o desporto me proporcionou. Depois, digamos, na faculdade também foi muito interessante, digamos, eu continuei, digamos, entretanto, a minha mãe faleceu, e continuei, digamos, em casa dos meus avós e fiz o curso. Depois houve um período em que para ter alguns cobras para aqueles extras que toda a gente gosta de ter, e então eu trabalhava foi o doutor, quando eu comecei a trabalhar no serviço do doutor Emílio Pérez, portanto já eu como médico, o doutor Emílio Pérez apresentou-me à doutora Ofélia Diogo Costa, que era da Juventude Musical Portuguesa e do Círculo Portuense de Ópera, e o Círculo de Cultura Musical, e então eu trabalhava na sede do Círculo de Cultura Musical durante a tarde e fazia, digamos, aquela parte burocrática, que era obter as autorizações para os espetáculos, tinha a oportunidade de assistir aos espetáculos e também fazia as cobranças da Juventude, da Juventude Musical Portuguesa, dos sócios, ia de porta em porta, digamos, e recebia uma percentagem daquilo. Acabou por ser também uma experiência interessante, porque me permitiu não só ter algum dinheiro, o que é importante para nós termos, mas também perceber e dar valor ao que se ganha. Digamos, eu acho que isso é muito importante, porque quando as coisas, entre aspas, caem sem muito esforço, as pessoas não valorizam. Acho que isso me fez sentir que era importante trabalhar, e a nossa independência resulta de nós conseguirmos afirmar-nos pelo trabalho, pela dedicação e pela capacidade de fazer coisas. E uma das histórias que eu acho que me marcou muito é que ao lado da casa dos meus pais vivia um médico, e há uma história que nem sempre, ou que neste momento as pessoas não se lembram muito, mas havia uma ótima relação com Goa, e o médico que estava lá era um médico goês, portanto tinha sido formado na escola
médica de Goa, na Faculdade de Medicina de Goa, e estava a exercer lá, e eu era visita de casa e do hospital que ficava atrás. Passados esses anos todos, eu julgo que ele teve uma grande influência na minha escolha, digamos, da profissão que acabei por escolher. Desde muito cedo eu comecei a querer ser médico. Confesso que não consigo dizer com muita razão porquê, mas havia, digamos, várias influências. Então, uma das influências era um amigo dos meus avós, era um farmacêutico de uma farmácia que ficava ao lado, mesmo logo perto da nossa casa, e curiosamente fazíamos uma coisa que hoje em dia parecia quase uma... mas tem a ver com o ambiente socioeconómico e sociocultural, que era, os meus avós não gostavam muito de ir para a praia. Então, esse tal senhor da farmácia costumava ir à praia antes de abrir a farmácia. Portanto, às 7 horas da manhã, eu ia ele e mais outras pessoas, eu, o meu irmão e mais alguns, íamos tomar banho à Foz e regressávamos a tempo de ele abrir a farmácia, e depois nós nas férias, no período de férias, no verão, não é? Portanto, ficávamos em casa. Portanto, esta influência, com mais outra influência, que eu isso recordo-me, que era, a minha avó era diabética. E então, na altura, não havia tiras-testes para determinar o açúcar na urina, nem as glicemias. Então, o que eu levava era uma amostra de urina da minha avó, o farmacêutico fazia uma mistura com o licor de Felling, aquecia, e consoante ficava mais escuro, o azul mais escuro ou mais claro, significava que ela tinha mais açúcar ou menos açúcar. E, portanto, esta convivência com a medicina fez com que eu realmente começasse a gostar, e, portanto, tornou-se, digamos, uma opção natural. Portanto, nunca tive propriamente outra grande ideia de fazer outras coisas. Portanto, eu propriamente na faculdade não tinha necessariamente a ideia, portanto, de qual seria a especialidade. Depois, várias circunstâncias, portanto, o doutor Emílio Pérez, digamos, que me convidou para ir para o serviço, que era amigo e era sócio do Círculo Cultura Musical, que era amigo da dona Ofélia Diogo Costa, que era, digamos, a responsável do Círculo Cultura Musical e da Juventude Musical Portuguesa, pediu ao Dr. Pérez para eu começar a estagiar. O meu curso começamos em janeiro, e eu, a partir de outubro, a dona Ofélia falou ao Dr. Pérez, e o Dr. Pérez deu o parecer favorável, eu fiz um requerimento ao Conselho de Administração, e a partir de outubro de 76 eu comecei a trabalhar no serviço do Dr. Pérez. Portanto, naturalmente, e o Dr. Emílio Pérez era uma pessoa fantástica, extremamente cativante, com uma afabilidade fantástica, recebeu-me de uma maneira notável, e todo o serviço, digamos, o professor Argrives, depois mais tarde o professor Medina, a doutora Luísa Vilacova, digamos, eu fui integrado no serviço muito naturalmente, e eu aprendi a suturar na urgência. Portanto, no 4º ano eu comecei a ir para a urgência, falávamos ao chefe de equipa, o chefe de equipa dizia-nos: sim senhor, tu ficas aqui na pequena cirurgia, e estava lá um colega que nos ensinava. Então o colega ensinou-me a suturar primeiro os doentes, digamos, pronto, com feridas, e a gente aprendia muito naturalmente, sem ter grande formação de cirurgia. Eu lembro que no primeiro dia acabei de ver e já comecei a dar uns pontos, e então viram para o colega que estava comigo, que é o Dr. David Brandão, e perguntei-lhe: olha, tu és interno de que ano de especialidade? E ele virou-se para mim e disse: eu sou interno, eu sou aluno do 2º ano. Eu era aluno do 4º e fui ensinado por um aluno do 2º. Comecei a trabalhar, e eu todas as coisas, portanto, para hoje isto é uma barbaridade, não é, para a nossa realidade. E nós prescrevíamos antibiótico. E dizíamos ao doente: você vai fazer a vacina. Portanto, alunos do 4º ano, aquilo também era mais ou menos padronizado, levava
digamos, um derivado da penicilina, uma amoxicilina ou ampicilina, e mais um anti-inflamatório para tratar a ferida. Era aquilo que se fazia na altura e que nós prescrevíamos. Não era preciso vinhetas, não era sistema informático, não eram receitas, as receitas só tinham, digamos, o timbre do hospital. O mundo era completamente diferente, era isso que fazíamos. E eu, a partir do 4º ano, fiz urgências sempre. E depois havia aquele folclore que a gente atribuía um grande significado, que era nós, alunos do 4º ano, juntamente com esse colega de 2º ano, o chefe de equipa dava-nos umas senhas e nós íamos, os médicos não gostavam de comer na cantina do hospital e habitualmente não levantavam as senhas, e nós íamos jantar com ar de doutores à cantina do hospital. Isso era realmente para nós o máximo da credibilidade e da nossa glorificação. Na altura, alunos, já somos quase médicos. A realidade era completamente diferente, não é? Depois também o serviço médico à periferia, portanto, o serviço médico à periferia era por sorteio. Portanto, e então eu concorri pela primeira vez para Celurico de Basto e fui sorteado. A seguir, como fui sorteado, saí, portanto ficaram outros colegas, concorri para Sabrosa, tornei a ser sorteado. E então fui para Vimioso, portanto entre Bragança e Miranda do Douro. E tinha uma equipa fantástica de colegas, que ainda hoje grandes amigos, que aliás tive o prazer de poder contar com alguns na minha última lição. Realmente foi uma equipa fantástica. Portanto, somos 5 colegas que fomos inicialmente para lá, para Vimioso, e era uma realidade. Só para vos dar uma ideia, nós saíamos daqui às 4 da manhã de segunda-feira para estarmos às 9 horas da manhã a fazer consulta em Vimioso. Parávamos cerca das 7 horas em Valpaços para tomar um segundo pequeno almoço, tínhamos tomado antes, e deitávamos no domingo às 9 da noite, que era para estarmos às 4 da manhã a arrancar para Vimioso. Chegávamos lá e depois regressávamos na sexta-feira e passávamos aqui o fim de semana. Mas, digamos, a experiência do serviço médico à periferia era, sobretudo, de facto, foi fantástica, porque as pessoas tinham, portanto, só havia um médico, ou melhor, havia 2 médicos, digamos, o Dr. Sidónio Fernandes e o Dr. Liberal, que era um colega esse colega tinha sido, ainda era pai de 2 colegas que ainda são vivos, um colega cirurgião do São João e mais uma outra colega, portanto, e fomos muito bem recebidos. Mas, sobretudo, digamos, a possibilidade de aprender foi fantástica. Nós, digamos, tínhamos isso, e depois era interessante isto, nós trazíamos os exames dos doentes connosco, e na sexta-feira à tarde, quando vinhamos mais cedo, ou no domingo de manhã, íamos aos hospitais com aqueles exames. O que é que eu faço isto? O que é isto? Faça isto assim, assim. Outras coisas, por exemplo, o raio-x, não é? O aparelho de raio-x de Vimioso era melhor do que o aparelho do raio-x da urgência do São João. Porque eu trouxe as características, num desses fui ter com o professor Albano Ramos e mostrei-lhe, e ele disse, mas este aparelho é ótimo. E eu disse, professor, agora o que eu precisava de saber agora concretamente era qual era os tempos para fazer um raio-x pulmonar, um raio-x ósseo, etc. Então lá levei a tabelinha para poder utilizar. E então nós passamos a funcionar. E mais interessante, tínhamos uma empregada no hospital de Vimioso que tinha o 9º ano, se não me engano. Portanto, que era o que era suficiente para poder concorrer para técnico. E então ela, no hospital, estava contratada como empregada da limpeza. Então nós motivámos-la para ela ir frequentar o curso de técnicos, e era preciso 1 ano, nós fizemos requerimentos, conseguimos que ela fosse, e Vimioso passou a ter um técnico. Quer dizer, é outra digamos, das realidades na altura
quando nós pensamos, não é? Foi um período onde realmente havia uma capacidade de intervenção. Nós propunhamos para a RS, claro que havia coisas curiosíssimas. Por exemplo, recordo-me de ter pedido para nos mandarem tiras-teste para fazermos a pesquisa de glicosúrias. E então da ARS de Bragança mandaram-nos uma tira-teste sem a embalagem, embrulhada em papel de celofane e disseram podem utilizar mais que uma vez. O curso tinha uma parte, nomeadamente Química Médica e Física Médica, que era dada na Faculdade de Ciências. E era comum a outros cursos. Por exemplo, a minha mulher, que é engenheira, teve também Química Médica, teve Química e estudava pela mesma sementa. Nós estudávamos por uma sementa, isto é, muitas vezes, neste caso essa sementa até era feita por um dos docentes, mas muitas vezes o que nós fazíamos era gravávamos as aulas, pedíamos aos professores, gravávamos as aulas, depois cada um dos colegas era atribuída uma aula para desgravar e datilografar a aula. E depois nós estudávamos pelas sementas, que no fundo eram apontamentos feitos pelos colegas a partir das gravações. Claro que estudávamos a anatomia. Recordo-me que, por exemplo, o livro que se adotava de anatomia na Faculdade de Medicina era o Grey's Anatomy. E eu, por razões diversas que eu já não me recordo muito bem, sei que quando fui comprar o livro já estava esgotado. E depois tinha que ir para a faculdade estudar, tirar fotocópias, estudar, só mais tarde é que depois arranjei o livro. Mas, portanto, o ensino era, como disse, portanto, Física Médica e Química Médica, depois a Anatomia era mais ou menos dentro do que já vinha de trás, portanto, mais ou menos semelhante, depois tínhamos as cadeiras básicas até ao terceiro ano e a parte clínica começava no quarto ano, a partir do quarto ano, agora é um pouco mais cedo, ao terceiro ano já tenho. Era um ensino mais ou menos, diria eu, mais ou menos tradicional, mas eu gostei muito. Na altura não tinha propriamente ainda, acho eu que ainda não teria escolhido completamente, embora no curso de Medicina já foi um bocado orientado para até certo ponto pela endocrinologia, mas depois, digamos, a parte, digamos, do estágio, etc., é que foi mais determinante para escolher a especialidade. Eu diria que a medicina é realmente uma profissão apaixonante. O ter possibilidade de ajudar os doentes a viverem melhor, a testarem melhor, a possibilidade e na área da endocrinologia eu sinto isso. Conto uma história às vezes de um doente que dizia, eu via esse doente, digamos, com uma situação de hipotireoidismo muito marcado, muito mal. O diagnóstico foi fácil, porque em geral, de início é difícil diagnosticar. Mas quando o doente tem um quadro clínico completo, ninguém se engana, digamos, toda a gente faz o diagnóstico e é fácil de fazer. E nesses casos, fazendo terapêutica de substituição, o que acontece é que o doente volta ao normal. Então dizia, esse doente que eu vi, mal, chega à vez seguinte e diz, doutor, está aqui o cadáver, que da outra vez estava quase a morrer, agora já estou bem. E realmente o reconhecimento do doente, para nós, acaba por ser a melhor forma de nos pagar, de nos retribuir, digamos, aquilo que nós fazemos. E por isso é muito importante nós continuarmos, e é esse desafio, também acho interessante, que a medicina exige, todas as profissões exigem, mas é aquela que eu pratico, é muito exigente, a gente tem que estudar diariamente. E isso acaba por ser também... aquilo que eu acho que aprendi na faculdade foi a estudar. Eu acho que a grande lição da faculdade, e aquilo que eu diria, digamos, ao David Carvalho se estivesse agora, estás a escolher uma profissão que dá uma grande retribuição, tem uma grande retribuição a nível sentimental e pessoal,
mas é fantástica e vai exigir que te mantenhas continuamente atualizado e isso também é desafiador e é interessante para nós o vermos que todos os dias há novidades. É capaz de não haver muitas profissões onde diariamente nós temos atualização, todos os dias nós temos novidades desafiadoras, exigentes da nossa parte. E acho que isso é o grande desafio que eu diria ao David Carvalho que iria ter na sua vida. Eu sempre gostei de dar aulas e eu sempre achei isso de facto muito também gratificante. Portanto, quando fui convidado inicialmente a dar aulas pelo professor António Coimbra, foi realmente para mim foi com grande prazer que eu recebi esse convite. Depois também tive o prazer, e foi realmente muito interessante, e eu comecei a dar aulas a uma cadeira básica, uma cadeira de Histologia e Embriologia, com o professor António Coimbra. E trabalhei com o professor Manuel Miranda Magalhães e a professora Conceição Magalhães, que ainda está viva, na área da suprarrenal. Eu tive a felicidade de conhecer a minha mulher, digamos, no segundo ano. Depois de fazer um exame, conhecia numa festa de anos de uma amiga, depois de ter feito um exame, fui para lá, conhecia, a minha mulher estava em engenharia, e depois daquela fase inicial, pronto, sempre difícil, não é? As senhoras são sempre difíceis de ser conquistadas, são sempre exigentes. Eu diria que acabamos por ter, portanto, uma vida comum, muito rica, e devo reconhecer que a minha mulher se dedicou, digamos, de uma maneira fantástica e conseguiu colmatar as minhas ausências e as minhas faltas. Portanto, eu acho que esse papel foi indispensável, foi fantástico, e tinha sempre uma palavra quando eu chegava cansado, quando eu chegava com falta de tempo, ou também para me lembrar, olha, não te esqueças que é preciso isto, não te esqueças que é preciso aquilo. E acompanhou-me sempre ao longo destes anos. Os 4 filhos que tivemos foram realmente uma bênção, e eu tentava, dentro das minhas limitações, tentando conciliar isto tudo, lhes dar um pouco de atenção, mas seguramente o resto da família, e não foi só a minha mulher, também os meus sogros, não tanto os meus pais, pelas circunstâncias que o meu padrasto, entre aspas, ainda deu algum apoio, mas sobretudo, digamos, os meus sogros, etc. E depois toda a envolvência familiar permitiram, digamos, termos uma família que nos juntamos. Como eu costumo dizer às vezes, ainda este Natal nós éramos 34. Portanto, temos realmente uma grande família, toda a gente tem o espírito de... Há alturas em que temos que estar todos juntos e todos fazemos um sacrifício, e fazemos ainda no meu aniversário. Tenho uma sobrinha que está em Nova Iorque, e lá fizemos uma ligação. Hoje as realidades são um bocadinho diferentes, mas eu acho que esse ambiente familiar, em que a minha mulher teve um papel extraordinário para conseguir conciliar isso e ter a proximidade, digamos, de toda a família, e lembrar aqueles contactos que é preciso fazer, acho que foi excelente, e conseguiu permitir ter, digamos, essa família sempre unida. A minha geração foi muito marcada pelo 25 de Abril e por uma participação muito ativa, sob o ponto de vista político, e sobre a necessidade de expressar essa força política. Foram realmente momentos muito marcantes. E, de facto, após o 25 de Abril, eu participei numa lista que ganhou as eleições na Associação de Estudantes de Medicina. Era uma lista, digamos, ligada ao Partido Social Democrata,
e a partir daí, digamos, pronto, quando acabou a Associação de Estudantes, fui convidado para integrar a lista para a Junta de Freguesia de Bonfim. Estive na Junta de Freguesia de Bonfim durante 2 anos. Depois foi o Serviço Médico à Periferia, acabei por sair. Depois, indiretamente, eu fui para, não propriamente com uma intervenção política, mas com alguma participação socio-profissional. Eu fui para o Conselho Regional da Ordem dos Médicos, primeiro como secretário adjunto, depois como secretário do Conselho Regional, e depois participei no Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos. Depois acabei também por participar no Colégio da Especialidade agora que, digamos, deixei essa participação na Ordem, e houve aqui realmente algum interregno em que fui participando noutras atividades. Agora voltei a ser convidado para voltar à atividade política, e agora integro a Assembleia Municipal do concelho onde vivo, que é Matosinhos. Tem sido uma experiência bastante interessante, bastante enriquecedora. Penso que é importante. Eu acho que a questão toda fundamental é esta. Eu acho que tem que haver renovação dos quadros, das pessoas, porque, digamos, o poder, quando se perpetua, tem tendência a poder se desvirtuar, e, portanto, é importante que haja renovação, que as pessoas sintam que também é importante participarem, para que não sejam sempre os mesmos, e por isso é um pouco nesse sentido que eu estou aqui, e tem sido realmente um gosto participar também nisso. Bem, ainda não saía assim há muito tempo para notar muito, digamos, isso. Eu ainda continuo a trabalhar, digamos, a nível privado, e continuo, digamos, com muitas coisas e muito empenhado. De qualquer maneira, digamos, há 2 coisas. Uma que, em termos de atividade física, acho que é bastante relaxante e bastante divertido, que é, temos uma equipa que durante muitos anos participou nos Jogos Médicos, os Turbolentos, que jogamos voleibol. Temos um grupo de colegas médicos que jogamos voleibol e que todas as segundas-feiras nos encontramos. Mesmo agora não havendo jogos médicos, continuamos a manter essa tradição. Às vezes lá vai falhando um ou outro dia algumas pessoas, mas vamos fazendo. Eu tenho ainda outro hobby que está completamente parado, mas que espero agora reativar. Eu fui durante muitos anos colecionador de selos. Agora isso tem estado, sei lá, nos últimos 20 anos praticamente parado. Agora penso que vou retomar. Eu tinha uma coleção, eu comecei a colecionar selos ainda na escola primária, nomeadamente no tempo da África, quando os meus pais trocavam cartas com os animais, com aquela coleção de animais digamos, da África. E a coleção de selos que eu tinha agora era uma coleção temática, que era o Homem-Lobo do Homem, que no fundo sobre a guerra, e nunca foi tão atual como hoje esse tema e esse aspecto. É natural que brevemente vá recomeçar também esse tempo, quando houver mais disponibilidade, quando a família também deixar um bocadinho, e talvez também criando na família algum gosto por estes hobbies. Realmente eu diria que viajo bastante, e durante os últimos anos tenho viajado bastante, tenho tido a felicidade. Mas devo dizer, como a minha mulher às vezes costuma dizer, que em geral são os congressos que ditam o sítio para onde eu vou. É verdade que nos últimos anos eu tenho tentado conciliar e tenho conseguido fazer algumas viagens interessantes. Este ano fiz uma viagem fantástica. Tive o prazer de ser convidado para ir ao Congresso Brasileiro de Endocrinologia, que era em São Paulo, uma cidade onde eu já tinha estado e que já conhecia mais ou menos, e então arrisquei e fui dar uma saltada até a Amazónia, e adorei a Amazónia. Tive a felicidade de não estar demasiado calor, tive a felicidade de não chover muito, de maneira que foi uma viagem fantástica. Conheço razoavelmente a Europa, e o meu destino predileto é a Europa. Não há nada que chegue à Europa. Realmente, culturalmente, é de facto muito enriquecedor.
a visita à Europa. Destinos que eu gostava de ir. Tinha programado 2 viagens também para congressos e tinha programado eventualmente completar antes da pandemia, que era ir ao Egito. Nunca fui às pirâmides. Tenho, digamos, como objetivo visitar as pirâmides. Tinha também um outro convite para ir fazer uma conferência ao Panamá, que entretanto ficou adiada. Pode ser que a América Central será um dos sítios que eu não conheço muito bem e que possa vir a ser um destino também para eu visitar. Gostei muito de Foz do Iguaçu, no Brasil. Gostei muito de São Petersburgo e gostei muito de Praga. Assim, 3 sítios que eu achei assim, de repente, dos mais interessantes. Mas realmente a Europa é muito interessante, culturalmente muito retribui, digamos, muito. É gratificante visitar a Europa e ver, digamos, como é que nós evoluímos. Existe, digamos, um espírito. A Europa integra, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, integra, por exemplo, alguns aspectos culturais, a música, a pintura, a escrita, e isso faz parte de todo este espírito europeu. E é esse espírito do qual, digamos, numa pequena parte nós fazemos parte e que eu me revejo muito nos destinos europeus. Gosto, digamos, em termos de conjuntos musicais, eu diria que gosto de 2 conjuntos. Gosto muito dos Pink Floyd, gosto muito do GNR. A minha música preferida, se há assim uma, é o Dunas, do GNR. Gosto muito. É uma música, digamos, pronto, um bocadinho da minha geração, já assim, mas os 2, digamos, traduzem um bocadinho esse espírito e essa maneira de ser, e deixem as crianças em paz. Eu acho que culturalmente, eu acho que o acreditar, digamos, que existe uma entidade superior que nos pode apontar um caminho, mas que nós somos livres de o seguir ou não seguir, que nos pode, digamos, indicar o bem e que nós podemos praticar ou não praticar, acaba por ser para nós um marco, uma ideia, um objetivo que nós vamos procurar fazer com que no nosso dia-a-dia, na nossa vida, nós sejamos capazes de conseguir ter objetivos que não sejam só centrados em nós, mas em que coloquem os outros como parte da nossa vida. E é isso que eu vejo, digamos, quando acredito em Deus e acredito que podemos e que temos um além para além desta vida terrena. Eu acho que diria que a carreira vai trazer muitos desafios, vai ser muito exigente, mas seguramente vai ser muito gratificante completar essa carreira.